Olá, hoje eu quero falar com você sobre o livro O Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey. Uma pequena resenha sobre esse livro fantástico que me impressionou de forma positiva. O mais interessante nesse livro é o estilo em que Philip escreve. Ele é um jornalista que junta fatos, reúne os fatos históricos e nos mostra então uma ideia livre de preconceitos. Nesse livro, Philip me apresentou um Jesus diferente do que eu conhecia. Eu, assim como todos nós, estou acostumado a pensar num Jesus que eu ouvi na minha casa, na minha igreja, na minha cultura, na minha sociedade. Eu já tenho uma ideia preconcebida sobre quem Jesus é. Mas Philip pega os 4 evangelhos e ele pega momentos desses 4 evangelhos e me mostra um Jesus diferente daquilo que estamos acostumados. Um Jesus que, por exemplo, não foi bem recebido naquela época porque as pessoas não esperavam que Jesus fizesse o que ele fez. Jesus era, por exemplo, o amigo dos pecadores, ele jantava com essas pessoas, se reunia com prostitutas, estava sempre com pecadores, parece que ele atraía as piores, os párias da sociedade eram atraídos por Jesus. Eu imagino que nós temos uma ideia um pouco diferente sobre quem Jesus era. Bem, dessa forma, Philip, através da sua obra, vai quebrando certos preconceitos que nós temos através da ideologia que fomos absorvendo sobre quem Jesus é. Philip nos leva para o século I, é como se eu estivesse lá na Palestina, caminhando, ouvindo Jesus falar, olhando para os seus discípulos e olhando as atitudes que Jesus foi tomando. E à medida que a obra vai passando, as páginas vão passando, eu percebo que tem um lado de Jesus que eu não imaginava que fosse assim. Pelo menos aconteceu comigo quando eu li o livro, e à medida que vai passando a obra, eu percebo que realmente eu não conheço totalmente Jesus e eu preciso conhecê-lo mais. Esse livro tem um objetivo, um principal objetivo, é tentar te colocar no século I e tentar descobrir quem você seria se você estivesse ali no meio da multidão que olhava para Jesus, que ouvia Jesus. A grande maioria das pessoas rejeitaram a Jesus porque Jesus não se enquadrava na ideologia que eles tinham sobre como seria o Messias. E a grande pergunta do livro é, e você? Como você reagiria perante Jesus se você estivesse naquela época? Ou, como você reagiria se Jesus viesse hoje, se a encarnação tivesse sido em nossos dias? Você faria parte da grande multidão que rejeitou Jesus porque Jesus não se parecia com a ideia que eles tinham sobre como deveria ser o Messias? Ou você seria daqueles que simplesmente abriu o coração e por mais estranho que Jesus parecia, e por mais estranhos que pareciam seus ensinamentos, mesmo assim aceitaria eles? Pois bem, lendo esse livro eu descobri que de fato eu estaria bem próximo daqueles que rejeitariam Jesus, porque eu não esperaria um Jesus do jeito que ele veio. Eu esperaria um Jesus libertador, forte, um Jesus santo, um Jesus que se aproximava das religiões, um Jesus que inclusive até teria alguns movimentos políticos para melhorar a vida das pessoas, pois os evangelhos me apresentam um Jesus que se afastou totalmente da vida política, um Jesus que não teve nada a ver com o ambiente religioso daquela época, ele não se intrometia em questões institucionais da religião, um Jesus que era amigo dos pecadores, um Jesus diferente. E eu te recomendo ler esse livro, fantástico.